Às vezes, tudo que Deus precisa para abençoar a vida de uma pessoa é que alguém se posicione por essa vida no mundo espiritual. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu me posicionei no mundo espiritual em favor de uma outra vida, de uma outra causa que não era a minha. E eu pude ver ali um grande milagre de Deus acontecendo diante dos meus olhos, e aquilo edificou muito a minha fé. E o testemunho disso edificou a fé também de outras pessoas. Então, o que que eu quero mostrar aqui para você? É que Deus, meus queridos, ele ama o jejum, né? Porque o jejum é quando a gente perdeu, sabe? Eu falo assim: você perdeu. Você não tem mais forças para lutar, você já não tem mais condições de lutar com as suas armas, sabe? Você já não vê saída. Então o jejum, ele representa essa entrega a Deus, essa entrega completa ao Senhor. Então, diante de causas impossíveis, nós temos que crer que há um poder no jejum, né? Há um poder que Deus investiu nessa ferramenta de nos livrar de situações, de nos guardar, de virar situações que são humanamente impossíveis na nossa vida, mas Deus, ele pode fazer, Deus, ele pode realizar um grande milagre nas nossas vidas. Eu vou contar a história assim de uma forma mais resumida para você entender como foi grande o milagre na vida dessa pessoa. Mas antes de continuar, eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal para que esses vídeos cheguem a mais e mais pessoas. Então eu recebi uma senhora, ela tinha mais de 70 anos, uma mulher muito trabalhadora. Ela tinha um negócio que ela já administrava há muito tempo, mas as coisas não estavam indo bem, estava tudo dando muito errado e ela estava envolvida em muitas dívidas. E ela havia acabado de se converter ao evangelho. Então, assim, ela estava passando por muitas mudanças, ela estava muito feliz com Jesus, mas ao mesmo tempo ela estava vivendo esse momento de muita tribulação na vida dela. E a situação dela era tão difícil que a justiça, ela interferiu, os imóveis que ela tinha, a casa, o imóvel onde estava o negócio dela, eles iriam ser vendidos para pagar toda a dívida que ela tinha. E aí ela me procurou falando sobre isso, né, porque geralmente quando vai a leilão, nem sempre você vai receber, aliás, na maioria das vezes você nem vai receber o valor, justo por aqueles imóveis, né, então provavelmente o dinheiro, seria só para pagar a dívida dela, ela ia perder a casa, ela ia perder tudo, né. E ela estava, assim, muito angustiada, e eu fiquei muito compadecida, sabe, de olhar, ver aquela senhora, assim, já tão idosa, tendo que trabalhar tanto, tendo que passar por tudo isso. E eu me lembro que eu propus para que a gente fizesse um jejum. Então eu falei com ela: "Olha, quando a gente está diante de causas impossíveis, causas muito difíceis, nós temos que jejuar, né". Então, eu propus um jejum parcial que a gente cada uma escolhesse, tinha mais uma pessoa na sala comigo, cada uma de nós ia escolher algo que gostava muito, e eu me lembro que eu falei algo que depois eu até me arrependi, fiquei pensando sobre aquilo, porque eu disse assim: "Ó, a gente vai jejuar até que Deus traga uma resposta para você". Por quê? O que que ela queria? Ela queria que o imóvel fosse vendido fora do leilão, para que o preço pago fosse justo, para que ela não perdesse a casa dela, e com aquele dinheiro ela iria pagar, ela iria quitar aquelas dívidas. Bom, então eu propus esse jejum. Vamos jejuar até que o Senhor nos responda. Enfim, cada um escolheu ali, né, do que iria jejuar. E eu escolhi uma coisa que para mim é assim, muito difícil viver sem, porque assim, eu amo arroz. Não sei você, se você gosta de arroz. E outro dia eu estava conversando com uma moça das Filipinas e ela me disse que ela é apaixonada por arroz, porque na cultura asiática eles amam o arroz também, eles não comem sem arroz. Então, para mim é muito difícil olhar para o prato e comer sem arroz. Enfim, eu decidi que eu iria ficar sem o meu amado arroz nas refeições, para você ver que é uma coisa simples, mas que também não deixa de ser uma entrega, né, dizendo: "Deus, nós queremos que o Senhor, intervenha nessa situação". E ali começamos aquele jejum. Passaram-se 10 dias, 20 dias, e eu me lembro que na primeira semana do jejum, ela me ligou falando que uma pessoa tinha ido visitar aquele imóvel, mas que ele não havia dado resposta nenhuma, que ele tinha gostado, que ele tinha visto, mas que ele não tinha dado uma resposta nem que sim, nem que não.
Então, assim, passaram-se 10 dias, passaram-se 20 dias, passaram-se 30 dias, passaram-se 40 dias, e eu me lembro que eu falei: "Deus, o que que eu fiz, né?" Porque aí realmente começou a bater muito, assim, aquela necessidade daquele arroz na minha comida. Eu comecei a pensar: "Deus, o Senhor vai realmente fazer isso?" E a gente ali orando, a gente ali batalhando, em oração também, a outra moça também orando, essa senhora orando, e nesses 40 dias a única pessoa que tinha ido nesse imóvel era esse senhor que havia gostado, mas não deu uma resposta positiva. Aí passaram-se mais alguns dias e um belo dia o Senhor falou assim para mim: "Para de jejuar, porque eu já dei a resposta". Mas não tinha resposta nenhuma. Não tinha nenhuma resposta visível aos olhos humanos, mas eu senti isso do Senhor, né, assim dentro do meu espírito. E aí eu liguei para ela e falei: "Olha, nós vamos parar o jejum, porque o Senhor me disse que ele já nos deu a resposta". E quando foi naquela semana, aquele homem foi até ela e disse: "Olha, eu vou comprar o seu imóvel". E eles fizeram um negócio muito bom. Ela permaneceu com a casa dela. O homem pagou o valor justo por aquele imóvel. Ela pôde ali quitar as dívidas dela. Ela ainda recebeu mais 2 casas, né, como parte do negócio. Então ela pôde alugar aquelas casas para poder viver daquilo. E eu quero incentivar você a jejuar também. Jejue, meu querido. Não fique sem jejuar. Jejue pelo menos uma vez por semana. E quando você estiver vivendo, estiver diante de situações como essa, jejue também. E não seja egoísta de jejuar só por você, só pela sua família, mas também jejue pela vida de outras pessoas, jejue por outras causas. Eu tenho certeza que você vai ver milagres de Deus acontecendo diante dos seus olhos. Há poder quando nós nos posicionamos em favor da vida de outros. Eu já ouvi várias histórias de maridos que foram salvos, que foram restaurados através do jejum, de filhos, né? Filhos que eram casos perdidos, mas que tinham mães que jejuavam, tinham mães que oravam, tinham mães que pagavam preço. E Deus fez algo tremendo e maravilhoso. Deus nos deu essa ferramenta, é um presente de Deus para nós. E nós temos que sim usar o jejum como uma arma de Deus, como uma arma de guerra espiritual e batalhar as guerras que Deus tem colocado diante de nós. Amém, queridos? E se você já viveu uma experiência como essa de jejuar pela vida de outra pessoa e ver um milagre, eu quero pedir para você escrever aqui nos comentários esse seu testemunho para edificar outras pessoas. Que Deus abençoe você. Continua firme com Jesus até o céu.